vontade de dizimar, dá vontade de orar, dá vontade, né, de obedecer, de interceder, de ajoelhar. É isso mesmo. Mas aqui a palavra do Senhor em Gálatas 6, versos 7 e 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Agora vai comigo lá, vamos lá para trás agora em 1 Samuel, capítulo 5. E eu vou ler alguns versículos aqui, irmãos. Eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus. É o que eu mais amo fazer na vida, é ensinar a palavra de Deus. E hoje eu estou assim, né, com a minha voz. Quarta-feira peguei um vento ali na porta e fiquei com a minha voz assim. E eu falando com o Senhor, Senhor, não deixa perder minha voz não, porque eu quero liberar essa palavra. Porque há textos na Bíblia que a gente tem mais alegria para ministrar e para ensinar do que outros. Há textos difíceis, não é? Muitas vezes um texto que traz correção, exortação, é difícil nós ministrarmos. Mas esse texto aqui, toda vez que eu leio, eu caio na gargalhada. Tem a parte de chorar, mas tem a parte de rir. E eu quero que você entre comigo nessa cena aqui do capítulo 5. Diz assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer para Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vindo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Agora vamos para o versículo 11. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Uau! Fizeram uma afronta ao Deus de Israel, e o Deus de Israel se levantou com juízo sumário contra os filisteus. Irmãos, essa era uma época muito difícil em Israel. A época do sumo sacerdote Eli. Estava acabando o período dos juízes. Tanto que Samuel, ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Estava acabando aquele período de trevas, não é? De tristeza. E, de repente, nós começamos a ler a história do sumo sacerdote Eli e da sua família. Ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes também, Ófine e Finéias, que não eram tementes a Deus, que faziam todo tipo de corrupção, todo tipo de pecado dentro da casa de Deus. Diante da arca do Senhor, eles não tinham temor. E o sumo sacerdote já era velho, já não tinha visão porque ele estava cego. A Bíblia diz que ele era muito pesado. E naqueles dias a palavra do Senhor era escassa. Ninguém dava importância à palavra do Senhor. E naquele tempo o Senhor levantou uma criança e começou a falar com aquela criança chamada Samuel. E naquele tempo Israel estava sempre em conflito com os filisteus.
Os filisteus se tornaram um povo realmente forte e lutando para destruir Israel. E aí eles foram para a peleja com os filisteus. A primeira fase da batalha, eles foram envergonhados, os israelitas foram envergonhados. A palavra do Senhor diz que aproximadamente 4.000 israelitas morreram, ficaram desolados. Os filisteus venceram aquela peleja e eles começaram a se perguntar por que Deus havia permitido que eles perdessem aquela batalha e 4.000 homens foram mortos. E eles pensaram assim: achamos que o Senhor não nos deu a vitória porque nós não levamos a arca da aliança para a batalha. E aí eles voltam a segunda vez para a batalha e quando chegam lá para guerrear, agora a derrota se torna ainda maior. Porque agora eles mataram 30.000 soldados, incluindo os 2 filhos do sumo sacerdote Eli. E aí alguém volta, não é, correndo para dar notícia ao sumo sacerdote Eli, e ele fica tão desolado que ele cai da cadeira, parte o pescoço e morre. Mas sabe por que ele ficou desolado? Não foi porque Israel perdeu aquela batalha. Foi porque enquanto Israel estava na batalha, os filisteus foram lá em Ebenezer e eles capturaram a arca da aliança. Porque eles tinham o entendimento de que aquela arca abençoava o povo de Israel. Então eles pensaram, vamos também roubar aquela arca, porque ela vai servir de amuleto. Ela vai servir como um objeto de sorte para nós. E foram lá e capturaram a arca da aliança. E quando chega para Eli, diz, olha, teus 2 filhos morreram. Ele sentiu. Mas quando disseram e capturaram a arca do Senhor, o homem cai para trás e morre. A sua nora, quando soube que o seu marido na peleja tinha morrido, entrou em trabalho de parto e quando soube que a arca tinha sido capturada, ela vai dando à luz e vai morrendo. E quando ela está à morte, ela põe o nome daquele menino de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Foi uma tristeza muito grande, porque 34.000 aproximadamente de pessoas morreram. E a arca do Senhor foi capturada. Irmãos, aquela arca, ela representava, diga comigo, representava. Ela representava a presença de Deus no meio do povo. Aquela arca representava a bênção de Deus no meio do seu povo. Porque aquela era uma caixa de madeira de acácia, toda revestida em ouro, batido e maciço. A glória de Deus vinha sobre aquela arca, que tinha sobre ela uma tampa. E o Senhor vinha ali com a sua glória sobre aquela tampa, não é? Tinha 2 querubins em cima da arca, um de frente para o outro. E a glória do Senhor vinha sobre a arca. Mas o mais interessante não é que aquela arca era só uma caixa de madeira de acácia revestida com ouro. Era o que estava dentro dela, que servia como base da relação de Israel com o Senhor. Ali dentro da arca tinha a lei do Senhor. As 2 tábuas com os 10 mandamentos estavam lá. Não é simplesmente um objeto. É o que ele simboliza. É o que ele quer dizer. Enquanto Israel andou na lei do Senhor, ele era vitorioso. Ele tinha glória, ele tinha presença, ele tinha bênção, ele tinha um favor. Mas quando ele se desviou, seus inimigos vieram e lhes saquearam, e lhes derrotaram, e lhes envergonharam. Dentro da arca tinha a direção de Deus, que era representado pela vara de Moisés, que floriu no deserto. Enquanto o povo andasse debaixo da submissão, da obediência, da direção dos profetas do Senhor, o povo tinha a bênção do Senhor. Mas ali dentro também tinha a provisão de Deus, porque tinha um potinho com um pouquinho do maná que o Senhor deu no deserto. Então essa era a base da religião daquele povo. E a arca se tornou muito importante. Ela era tão importante que quem tocasse nela indevidamente morria.
Olha, quando os filisteus não quiseram mais a arca, manda ela embora. Mandaram ela lá para Bet-Semes. 70 homens olharam para dentro da arca e morreram na hora. 20 anos depois, Davi traz a arca de volta para Jerusalém, num carro de bois. E quando o carro de bois está, balança, porque esteve num lugar que tropeçou, Uzá foi segurar a arca para não cair. E ele morreu fulminado. E aí os filisteus roubam a arca, porque eles pensavam nisso tudo e achavam que a bênção de Deus sobre Israel tinha a ver com aquela arca. É verdade, irmãos, que muitas batalhas o Senhor mandou a arca na frente. No deserto, muitas vezes, em muitas batalhas, eles levavam a arca do Senhor adiante. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, mandou a arca na frente. Em Jericó, a arca ia na frente. Nós vemos várias e várias vezes, a bênção de Deus no meio de um povo por causa da arca. Ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e a casa dele prosperou tremendamente. Agora, hoje, nós precisamos de ter aqui uma arca, um utensílio de madeira e de ouro para Deus nos abençoar? É claro que não. Porque a bênção de Deus agora, ela não está mais num objeto feito por mãos humanas. A bênção de Deus está na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Quem é o tabernáculo de Deus hoje? Quem é a casa de Deus hoje? Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o seu favor está em nós, porque o seu Espírito Santo está em nós. Mas a bênção de Deus, irmãos, em nossa vida não tem a ver com a arca física. Não tem a ver com um objeto físico. Mas tem a ver com a nossa vida de rendição, de adoração, de obediência diante de Deus. Porque num ambiente onde o Senhor é adorado, aclamado com sinceridade, quando Ele é adorado em espírito e em verdade, Ele manifesta a sua glória. Quando tem um povo que anda na sua lei, um povo que é submisso, a delegação de Deus sobre a nossa vida, um povo que confia no Senhor, que depende do Senhor, que crê que o Senhor é nosso provedor, esse povo tem a bênção do Senhor. Porque Deus está no meio dele. Então a adoração, irmão, não é a arca física. É a adoração a Deus que sai de um coração temente e de lábios que confessam o seu nome. Ela se torna uma arma poderosa de guerra. Porque o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Então nós vamos adorando e declarando que assim nós vamos vencendo nossas guerras. E Deus vai destruindo nossos inimigos. Então, enquanto Israel estava naquela peleja, os filisteus vão lá em Ebenezer e eles capturam a arca. E Israel sentiu-se desolado. E agora, Senhor? Icabode foi o nome daquele menino que nasceu, neto do sumo sacerdote Eli. Foi-se a glória de Israel. Porque Deus permitiu que a arca fosse capturada. Porque Deus permitiu, irmãos, que a glória fosse de Israel. Será que a glória de Deus foi embora de Israel porque a arca foi levada? Será que a glória de Deus já não tinha ido embora de Israel há muito tempo? Embora tendo a arca lá, por causa da desobediência, por causa da apostasia, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa da cegueira do sacerdote que não via os pecados dos seus próprios filhos e era conivente com eles. Será que a presença de Deus já não tinha ido embora há muito tempo? E agora eles choram porque a arca foi levada. E Elias estava cego, então Deus tem de levantar um menino. O menino Samuel, para trazer o povo de volta a uma vida de santidade. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque quando nós nos desviamos
do Senhor, quando nós nos desviamos do centro da vontade de Deus, nós corremos o risco de extinguirmos o Espírito. Sim, porque Paulo diz, não extingais o Espírito. Como é que nós vamos extinguindo o Espírito? Murmurações, reclamações, desobediências, maus pensamentos, pecado atrás de pecado, sem confissão e sem arrependimento, sem transformação de vida. Pouco a pouco, a presença do Espírito Santo, ela vai saindo, nós vamos apagando e extinguindo a presença do Espírito em nossa vida. E agora eles pegam, capturam a arca da aliança e eles levam para onde? Eles levam para Asdod. Era o nome daquela cidade. Asdod era o centro do governo dos filisteus. E era também o centro da adoração a esse Deus chamado Dagom. Eles tinham um templo suntuoso com uma estátua enorme de Dagom. E ali eles adoravam essa divindade. E onde eles colocaram a arca da aliança, irmãos? Eu não sei como eles levaram a arca. Não sei como eles pegaram, como eles transportaram a arca. A Bíblia não fala. Mas fala que eles pegaram a arca da aliança e colocaram diante de Dagom. A arca lá embaixo e Dagom lá em cima. Era como se o Deus de Israel tivesse sido capturado por eles. Era como se o Deus de Israel tivesse sendo humilhado por eles. Diante de Dagom, o Deus de Israel tem de se render. E esse Deus Dagom era adorado em outros lugares. É provável que em 2.500 anos de Cristo ele já começou a ser adorado na Mesopotâmia. E muitos da Mesopotâmia diziam que o seu pai era Baal. Aliás, ele era pai de Baal. O Dagom, pai de Baal. Também adorado por toda a Mesopotâmia. Na época de Sansão, quando você lê Sansão, você vai ver que lá onde Sansão morava, em Gaza, também já adoravam a Dagom. Lá em Bet-Shean, uma cidade linda, nós às vezes visitamos, que é a cidade onde os filisteus, quando mataram o rei Saul e seus filhos, eles tiraram a cabeça do rei Saul e penduraram lá em Bet-Shean, diante de Dagom. Colocaram as armas do rei Saul e a cabeça dele. Então ele era adorado, não é? Por toda a Mesopotâmia, por toda aquela região, em todas as cidades dos filisteus, eles adoravam a esse Deus chamado Dagom. Mas o que os filisteus não sabiam, presta atenção nisso. O que os filisteus não sabiam e o que o mundo hoje não sabe é que a presença de Deus, ela só é bênção no meio do seu povo. A presença de Deus, ela só é bênção no meio do seu povo. A presença de Deus, ela é fogo que consome os pecados e que santifica o seu povo. Mas lá fora, a presença de Deus é castigo, é juízo, é julgamento. E foi isso que aconteceu. Lá com os filisteus, Deus foi um fogo consumidor. Não era mais como era lá em Israel. E aí eles pegam a arca e colocam ela em sinal de submissão diante de Dagom, irmãos. Que afronta eles fazem com o Deus de Israel. Matamos 34 mil de Israel e capturamos o Deus deles. Mas Deus humilhou Dagom e os seus adoradores de uma forma terrível. Porque, como disse Paulo em Gálatas 6, o texto que eu li primeiro, Deus não se deixa escarnecer. Repete comigo essa frase. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Que ouçam todos os filisteus que estão aí fora. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. O que planta na carne, o que planta afronta, o que planta zombaria, o que planta escárnio, da carne vai colher corrupção, vai colher perdição eterna.
Mas quem planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Nós temos visto hoje tantos crentes, não é, querendo fazer guerra no seu próprio braço, porque o mundo está escarnecendo. No carnaval, zombam da nossa fé. No carnaval, zombam do nosso Deus. O nosso Deus chama-se Jesus Cristo. Você vê em tantas séries aí na época da Páscoa, do Natal, pessoas fazendo chacota, gozando com a nossa fé, gozando com o nosso Deus. Chegam ao ponto de levantar figuras malignas, mostrando que estão derrotando o nosso Deus. Lembram-se da época do Titanic? Quando aquele homem que projetou o Titanic olhou aquela suntuosidade, aquelas pessoas todas entrando naquele navio suntuoso. Ele olha para aquilo e diz, nem Deus afunda o Titanic. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Meu pastor contava uma história de uma mulher crente que tinha uma filha ímpia. E a mãe orava por aquela menina constantemente. Mas ela nunca quis se converter. E um dia ela sai com os amigos para beber, fumar e fazer farra. E a mãe diz assim, minha filha, vai com Deus. Ela disse, mãe, aqui não tem lugar para Deus no carro. Só se Deus quiser ir na mala, no bagageiro. E eles foram para a noite e lá sofreram um acidente. Todos morreram. O carro ficou triturado. Mas quando abriram a mala do carro, tinha lá uma caixa de ovos intacta. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E aí eles colocaram a arca do Senhor diante de Dagon, naquele templo. E no outro dia eles acordam cedinho e vão lá. Vamos lá ver, né? Como é que essa arca está. Vamos ver se Dagon conseguiu destruir essa arca. Vamos ver se Dagon conseguiu, né, dar a volta nela. Quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Dagon estava caído no chão, com o rosto no chão. Diz assim o verso 3, levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. O que fizeram com o Dagon, irmãos? Pegaram lá e colocaram ele de volta no seu lugar. Porque assim é que acontece com os deuses das nações, não é? Esses deuses precisam de, como Dagon aqui, ó, eles precisam de ser carregados. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus estava lá e não se deixou escarnecer. O nosso Deus não se deixa escarnecer. Um dia, todos esses deuses com letra minúscula aí, ó, todos os reis das nações, um dia eles vão se prostrar e eles vão confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Porque Deus não se deixa escarnecer. Salmo 72:11 diz assim, e todos os reis se prostrarão perante Ele. Todas as nações o servirão. Vou ler de novo. E todos os reis se prostrarão perante Ele. E todas as nações o servirão. Dagon foi colocado no seu devido lugar. Pelas mãos dos seus servos. Pelas mãos dos seus adoradores. Porque é assim que acontece com os deuses das nações. Os deuses que Portugal tem adorado por séculos e séculos são deuses, irmãos, como diz a palavra do Senhor. Eles têm mãos, eles têm pés, eles têm boca, eles têm ouvidos, eles têm olhos, mas eles não têm vida. Eles não têm vida, eles precisam de ser carregados. Salmo 115, a partir do versículo 4, diz assim, os ídolos das nações são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro.
Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum da sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu escudo e o seu socorro. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará a igreja lá em Corroios, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Esse Deus, ele não é carregado, ele não é limpo, restaurado, pintado por mãos humanas. Esse Deus é quem carrega Israel. Nós não precisamos de carregar um objeto para dizer que estamos carregando Deus e a bênção de Deus. Ele é quem nos leva, irmãos, nos seus braços. Então os filisteus, eles tinham essa mentalidade. O Deus de Israel agora é nosso refém. Matamos 34 mil deles e capturamos o seu Deus. E Israel se pergunta, enquanto os filisteus celebram, Israel se pergunta, por que, Senhor? Por que foi-se a glória de Israel? Será que foi porque nós não levamos a arca conosco para a guerra? Será que foi porque a arca ficou lá em Ebenezer e nós fomos sem ela? Mas Deus permitiu que a arca fosse roubada, capturada, tirada do meio do povo, irmãos, para tratar com o seu próprio povo, devido à falta de santidade e à apostasia que estava acontecendo naqueles dias. E Deus permitiu para que aquele povo inimigo soubesse que ele não é um ídolo. Enquanto a arca estava no templo, não era um templo, era uma tenda, era um tabernáculo. Quem construiu o templo depois foi Salomão, depois de muitos anos. Depois de 86 anos, mais ou menos, porque Saul reinou 40 anos, depois Davi reinou 40 anos, depois no 6º ano do reinado de Salomão, ele começou a construir o templo. Então, quase 90 anos depois é que tem o templo. Mas lá dentro daquela tenda, daquele tabernáculo, estava a arca. Mas os filhos do sumo sacerdote cometiam torpezas, tinham relações sexuais com mulheres diante da arca, ali dentro. Eles corrompiam as pessoas. Eles tomavam dinheiro das pessoas, eram corruptos. Não tinha o mínimo de temor diante da presença de Deus, naquele lugar consagrado diante do Senhor. Deus estava presente, irmãos, o tempo todo ali. Mas eles não temiam, nem mesmo vendo um utensílio físico. E agora, quando esse utensílio físico é tirado, eles se desesperam. E sabe o que aconteceu no outro dia? Lá no templo de Dagon? Chegam lá os homens novamente. E a Bíblia diz que Dagon está novamente caído, com o seu rosto virado para o chão. Mas agora ele está despedaçado. Agora suas mãos e sua cabeça foram cortadas. No versículo 4 diz assim: e levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Quem está nas mãos de quem agora? É o Deus de Israel e a sua arca que estão nas mãos de Dagon? Ou é Dagon e os filisteus que estão na mão do nosso Deus? Na mão do Jeová? As mãos de Dagon estão quebradinhas no chão. Mas as mãos do Deus de Israel estavam lá, dando vitória para o seu povo. 20 anos depois, Israel só teve vitória. Não tinha arca, mas teve vitória. A cabeça de Dagon estava lá, irmãos, partidinha no chão. Mas a cabeça do Deus de Israel continuava lá no seu lugar, como cabeça de todas as coisas.
dominando, controlando, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus não se deixa escarnecer. E não só Dagon foi envergonhado. A mão de Deus pesou sobre eles de uma forma terrível. Não só Dagon foi envergonhado quando caiu 2 vezes diante da arca. E da segunda vez ele ficou todo estraçalhado. Mas o povo filisteu também começou a sofrer. Porque agora eles foram acometidos de hemorroidas. Eram tumores terríveis. Não eram hemorroidas normais. Alguns estudiosos acreditam que era peste bubônica. A peste bubônica não tem a ver com roedores? Eles, quando mandam a arca embora, eles dizem assim, os filisteus, temos de fazer alguma coisa para ofertar a esse Deus. Para que ele tire essa praga de nós. E o que eles fizeram? 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. E mandaram junto com a arca. E por isso que alguns acreditam que era peste bubônica, por causa dos ratos que foram juntos. Mas a verdade é que muita gente morreu. Muita gente nas 5 cidades. Irmãos, onde a arca passava, onde eles levavam a arca, o povo ficava com tumores. Deus puniu severamente. Deus não puniu eles somente porque eles estavam adorando Dagon. Porque eles tinham liberdade para adorar quem eles quisessem, não é? Deus nos deu livre-arbítrio. Mas daí é fazer uma afronta tamanha com o Senhor. Daquele jeito Deus não suportou. E o Senhor veio com um juízo terrível sobre aquele Deus de pedra e sobre o seu povo. E aí eu me lembrei de Isaías 46, verso 5, que diz assim, a quem me farei semelhante e com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, e conduzi-o ao coração a prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Não tem como comparar esse Deus, irmãos. Esse Deus que você e eu servimos é incomparável. Deus não comunga com Dagon. Deus não comunga com o templo de Asdod. Deus não comunga com as religiões pagãs. Deus não comunga com aquilo que não é dele. E por que nós haveríamos de comungar? Por que nós haveríamos de achar que a arca pode ficar num templo pagão que não tinha problema nenhum? Por que a gente pode achar que nós, como a casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, que carregamos cada um de nós a arca dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, nós achamos que podemos comungar com tanta coisa errada desse mundo? Deus não comunga com Dagon, irmãos. Tem uma hora que nós temos de tomar uma posição em nossa vida. Porque os filisteus, eles se arrependeram do que fizeram, mas não se converteram. Continuaram adorando Dagon, mesmo sabendo que Dagon não era Deus, mas estavam cegos. E muitas vezes nós olhamos e vemos o poder do nosso Deus, mas ainda assim temos um dualismo entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Paulo fala, não sabeis que o Espírito que habita em vós é santo? Vocês precisam cuidar do vosso corpo, da vossa casa, que é a casa do Espírito Santo. Ele é santo, então você precisa de ser santo em toda a sua maneira de viver. Você precisa escolher, ou é Deus ou Dagon.
Ou é Israel ou os filisteus. É a igreja ou o mundo. O céu ou o inferno. Josué, diante do povo, colocou duas escolhas. Vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, a quem os vossos pais serviram, ou ao Senhor. Porém, eu e a minha casa decidimos, nós serviremos ao Senhor. Elias, diante do povo de Israel, no Monte Carmelo, a mesma coisa. Porque cocheareis entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Deus, seguiu. Tem de tomar uma posição, irmãos. Não adianta a gente ver a Bíblia como um amuleto, como aquele povo via a arca como um amuleto. Se a arca não está presente, não tem vitória. É como o povo não crente, muitas vezes, mistifica um objeto. Não adianta você ter a Bíblia como um amuleto. Não adianta você ter a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 em casa, e do lado tem um elefante, e do lado tem um Buda, e do lado tem um terço, e do lado tem um santo esse, um santo aquele. Não adianta a gente ver a igreja como um amuleto, irmãos. Não adianta a gente ver uma arca, uma coisinha de madeira com ouro e achar que aquilo ali é místico. Que Deus só faz porque aquilo ali está. Quantos de nós, crentes em Jesus, não adoramos o sol sem nós percebermos? Não adoramos a lua sem nós percebermos? Lá na palavra de Deus, em Isaías, você vê que eles já adoravam ao sol, à lua. E há uma entidade chamada destino. E hoje as religiões orientais estão trazendo esses deuses com letra minúscula, como Dagon, para a nossa cultura ocidental. E muitos crentes em Jesus estão entrando dentro dessas culturas, misturando o santo e o profano. Quantos crentes em Jesus me perguntam assim, pastora, você nasceu em qual mês? Abril 12. Está chegando, tá, irmãos? Ah, você é carneiro, pastor? Eu sei o que a pessoa está dizendo, mas dá até vontade, né, de fingir que a gente não está entendendo. Porque é um absurdo tão grande, irmãos, que dá vontade de fingir que a gente não está entendendo aquilo. Ah, então a pastora é carneiro. Combina com touro, não é? Sei lá. Se combina com touro, se combina com sagitário, com virgem, eu sei lá. Meu horóscopo é a palavra de Deus. É aqui a minha sorte já está selada. A nossa sorte está selada no Senhor. Por isso que crente não joga no totoloto, crente não compra euromilhões, não compra raspadinha. Porque nossa sorte está no Senhor. E todo o nosso dinheiro deve vir do nosso suor, do nosso trabalho. O homem comerá do suor do seu rosto, diz a palavra de Deus. Então, quantos crentes em Jesus, né, estão aí consultando horóscopo todo dia? Quantos crentes em Jesus têm uma notinha de $1 na carteira? Você vai perguntar, para dar sorte. Você vai continuar com essa nota de $1 a vida inteira, até você morrer. E o pastor acabou de confessar que tem uma de $2. Não é para sorte não, né? Porque é rara, é verdade, não tem de $2. Mas ele tem. Irmãos, não adianta a gente olhar para a arca e a gente falar, é um amuleto, é a presença. Eu preciso dela aqui, porque senão eu não vou ser abençoado. Não adianta a gente entregar o dízimo como um amuleto. Não adianta a gente cantar uma canção como um amuleto. Não adianta a gente ler um texto da Bíblia como um amuleto. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente usar a religião como um amuleto. Deus não está nisso. Israel achava que a bênção de Deus estava na arca.
a arca é levada embora. Os filisteus não querem a arca, porque a arca agora simboliza um problema. Agora aquela arca lá, ó, a afronta que eles fizeram com aquela arca, levantou a ira de Deus contra a vida deles. E agora eles disseram, não, vamos embora. Não queremos ela aqui. E ela vai embora. Cada lugar que ela passa, o povo vai ficando doente. Ou os outros 70, ela morre quando olha para dentro dela e tal. Aí ela encontra pouso. Vai para a casa de Abinadab e fica lá 20 anos. O que aconteceu em Israel por 20 anos? Não tinha arca lá. Israel foi próspero. Por 20 anos, não tinha a presença física da arca, mas tinha lá um sacerdote chamado Samuel, que trouxe o povo de volta para a santidade, trouxe Israel de volta para o arrependimento, trouxe Israel de volta para Deus. E o povo começou a prosperar e acabou a época dos filisteus sobre Israel. Agora é só derrota, só derrota, só derrota. Daí a pouco Deus levanta Davi, homem segundo o seu coração, e então acaba para os filisteus. Não tinha arca, mas tinha Deus. Não tinha arca, mas tinha um coração contrito, um coração quebrantado. Tinha o que Deus busca, irmãos. Não é a presença física de um objeto, mas é um coração rendido diante dele. Muita gente está usando coisas como amuleto, mas Deus não está abençoando. Aqui, ó, versículo 7, diz que eles temeram muito. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós. E mandaram embora, versos 11 e 12. Havia um pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Nós já estamos chegando num tempo em que o mundo quer que a igreja saia. Nós já estamos nesse tempo que o mundo não suporta a igreja mais. A igreja verdadeira, a noiva verdadeira do Cordeiro. O mundo não quer ela mais. Porque ela não está compactuando com Dagon, com Asdod, com as afrontas, com a zombaria, com os escárnios. A igreja de Jesus, irmãos, a noiva que vai subir, ela tem se levantado em nossos dias como uma voz. Não queremos deuses pagãos e suas filosofias de vida para nós e nossos filhos. E sabe o que acontece quando o mundo começa a afrontar Deus e a igreja se levanta contra? Acontece como Jesus quando chegou lá em Gadara. Jesus foi lá em Gadara, tinha lá o gadareno que tinha uma legião de demônios, 6 mil demônios. Jesus libertou aquele homem e aqueles demônios foram para aquela manada de porcos e se precipitaram todos no mar. E aqueles homens daquela cidade falaram, Jesus, sai da nossa cidade. Não queremos o Senhor aqui. O Senhor aqui está dando prejuízo. É assim que é a presença de Deus, irmãos. No meio do povo de Deus, ela é bênção. No meio do ímpio, ela é julgamento. Então, se prepare para esses últimos dias em que nós vamos viver sobre a terra. Se prepare para viver o melhor de Deus, a glória de Deus, no meio do seu povo. Mas um tempo de juízo e julgamento lá fora, com os escarnecedores, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Eu, quando tiver a minha casa nova, nossa casa, né? Eu já falei com o Carlos que quero muito ter um leão, né, Carlos? Oi, irmãos, o Jesus ele é o leão da tribo de Judá, né? Mas o Sporting também tem o leão, né? Eu sou sportinguista. Então eu quero o leão por essas duas razões, né? Mas eu sei que aquele leão não é Deus. Não é Jesus, é só para decorar o jardim. Nós temos aqui a menorá. Simboliza a igreja local.
A menorá no Apocalipse representa a igreja local e Jesus andando no meio das igrejas. Mas isso aqui não é a igreja. Isso aqui não é Jesus. Tem 2 chofares aqui que vieram de Israel. São místicos? Não. Quando toca, vem a glória de Deus? Não. São 2 instrumentos musicais que estão aqui. Se o ímpio pegar e tocar, não vai acontecer nada. Mas quando uma pessoa ungida toca, a glória de Deus vem. Assim como o guitarrista, quando tange, o baterista, quando toca os tambores, soa os tambores, assim como os tangedores, quando tocam, o que acontece? Eles começam a profetizar no ambiente, mas não é um instrumento que faz, não é uma coisa inanimada que faz, é quem está tocando, é quem está tangendo, que é o profeta, que tem a unção, que tem a autoridade espiritual, que tem a glória de Deus dentro dele. A Bíblia fala que os filhos de Jedutum profetizavam com alaridos, com harpas, com instrumentos sonoros. Profetizavam. Mas não eram os instrumentos que faziam. Era quem estava a tocar. Um instrumento vivo. Davi tocava a sua harpa e os demônios saíam, fugiam da presença do rei Saul. Mas não era a harpa que era poderosa. Era Davi e o seu coração, que eram poderosos diante de Deus. E quando Israel voltou para o centro da vontade de Deus, eles tiveram vitória. Eu quero ler com você esse texto, para nós terminarmos essa ministração dessa manhã. Em 1 Samuel, coloca para mim, Sara, por favor. 1 Samuel, capítulo 7. No capítulo 5, eles capturam a arca. No capítulo 6, eles devolvem a arca. No capítulo 7, Israel se volta para Deus. Achou, Sara? 1 Samuel 5, verso 3. E sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Não tinha arca, mas Samuel diz: voltem para o Senhor, tire os deuses estranhos do vosso meio. Converta-se ao Senhor, prepare o vosso coração diante do Senhor. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, porque era só derrota, derrota, derrota. E agora não tem a arca, agora vem os filisteus contra nós. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. Olha, irmãos, o que tem vida. Não é um objeto inanimado, mas é algo que tem vida. E então ele sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar.
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Aleluia! Aleluia! Alguém entendeu, irmãos? Alguém entendeu que não se trata de um amuleto, que não se trata de um objeto, que não se trata de um terço, que não se trata de repetições vãs. Alguém entendeu que se trata de contrição, de coração. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ia de ano em ano e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispa. E julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Você quer vitória? Você quer paz? Você quer vida eterna? Plante no Espírito. Saia desse mundo perverso. Saia desse mundo que tem afrontado o nosso Deus, porque o juízo desse mundo está chegando. E um dia nós vamos ouvir bem alto o que está escrito lá em Apocalipse. Os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre e sempre. Quer vitória? Abandone todos os outros deuses. Abandone todos os cuidados dessa vida que tem atrapalhado a sua vida diante de Deus. Quer vitória? Quer o favor de Deus? Coloque a sua opinião de lado e se renda. Se submeta a Jesus, se submeta àquele que não é carregado por mãos humanas em procissões, se submeta àquele que carrega a sua igreja e a faz cavalgar sobre as alturas da terra. Esse é o Deus a quem nós servimos, irmãos. Não dá para nós servirmos a Deus e ao mesmo tempo estarmos aí andando com coisas desse mundo. Quanto bezerro de ouro tem nos afastado de Deus? Quanta coisa desse mundo tem se tornado um bezerro de ouro em nossa vida e nós não estamos nos dando conta de que nós estamos entrando nesse sistema. Quando Moisés chegou diante de Israel e viu aquele bezerro de ouro, empurrou aquilo por zelo, partiu as tábuas da lei, olhou para todos aqueles israelitas e disse assim: quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, venha à frente, venha a mim. Quem não é do Senhor vai morrer hoje. E muita gente morreu porque não queria vir, não. Porque vir para o Senhor tomar a decisão por um lado é perigoso. É perigoso. Tem riscos. Mas uma das bem-aventuranças de Jesus é: alegrai-vos. Eu sonhei com as bem-aventuranças essa noite, irmãos, acredita? Eu sonhei que no sonho eu estava contando quantas bem-aventuranças existiam. E eu estava em dúvida se era 4 ou 5 ou 6. Olha só, no sonho. Aí eu lembro que no sonho eu falei assim, eu nem sei, depois eu vou conferir, mas eu acho que é isso mesmo. No sonho eu falei assim: mas a última bem-aventurança é: alegrai-vos quando fordes perseguidos, por causa da justiça, por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão nos céus. Volta, ó Israel. Essa foi a mensagem do profeta Oséias. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tens a arca da aliança, mas não tens temor diante de Deus. Tens os utensílios todos da religião. Tens o envelopinho do dízimo dentro da tua Bíblia, tudo anotadinho, até o dia da ceia. Tens tudo ali, ó. Mas não tens tido temor do Senhor no teu dia a dia. Tem visto o que o mundo tem feito com o nosso Deus.
afrontado o nosso Deus. E ainda assim não tem tomado um lado, uma posição. Vamos ficar de pé. Quando o Senhor falou através de Oséias: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O Senhor disse assim: eu sararei a tua iniquidade. Eu voluntariamente te amarei. Com graça eu me apresentarei a Israel. Eu virei como um orvalho sobre Israel. É assim, irmãos. É aqui dentro, ó. Diga assim, é aqui dentro. Sabe como vai ser sua vitória contra esse mundo pagão? Aqui dentro, ó, na sua relação com o Senhor. Na sua vida de adoração, de entrega. Obedecendo os mandamentos, a lei do Senhor, como fundamento. Não adiantava, irmãos, porque se o povo não tivesse ali, ó, no fundamento do que estava dentro da arca da aliança, a lei de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus, não tinha glória sobre a arca. Era só um utensílio. Era só uma caixa de madeira que até o Indiana Jones procurou. E encontrou, né? Mas só no filme, na ficção. Alguns acreditam que Jeremias pegou a arca e levou lá para o... Esqueci o nome do monte. Ah, não, Monte Nebo. Alguns acreditam que